Gravado. Ok, acho que está a gravar. Por isso, eu estou a gravar esta aula, esta e as outras aulas, para depois ficarem disponíveis. Por isso, a ideia, de qualquer maneira, desta cadeira é que vai ter aulas teóricas e práticas mais ou menos ao mesmo tempo, ou seja, a aula teórica começa às 3, sensivelmente, e depois fazemos alguns exercícios a partir das 4, 4 e meia. O horário não é muito rígido. Hoje, de qualquer maneira, vai ser uma aula muito introdutória, por isso vai haver muito pouca matéria, mas de qualquer maneira mais para a introdução, até porque teoricamente as aulas só deviam começar para a semana, mas de qualquer maneira vamos começar já esta semana. Eu vou, já agora, podemos começar por aqui. Eu vou-vos mostrar o site que vou construir, ainda não está neste momento construído, mas que eu vos vou mostrar. Aquele site que vocês vão ter acesso, penso que agora estão a ver, ok? Estão a ver. Por isso, vocês vão ter este site disponível. Neste momento ainda só está 19,20 o ano passado, mas este ano vai ser semelhante. Ainda não, já o instalei, mas ainda não. Enfim, já o fiz, mas ainda não o instalei no servidor, em que basicamente vocês podem ver aqui quais são os objetivos da cadeira, qual é o programa da cadeira, já vamos ver. Depois vamos ver o sumário das aulas, ok? Em que para cada aula, olha, este não tem. Devia ter este. Ok. As aulas veem o objetivo de cada uma das aulas, o programa, em particular a primeira aula, que é a que nós vamos dar hoje. Vamos ver não só ou veem não só o programa, como veem os slides, que vão ser parecidos com os slides que eu vou dar hoje, e veem alguns programas que eventualmente vamos construir. E este ano vai haver uma parte adicional que é ter também a parte do vídeo, ok? Vêm slides, códigos e vão ter o vídeo que estou neste momento a gravar em relação a cada uma das cadeiras, das aulas. Okay? Depois tem a bibliografia, enfim, que está aqui disponível. São 2 livros, enfim, há milhares de livros sobre o Python, por isso não há assim não há muito para onde escolher. Temos aqui 2 que são indicados, que são em inglês, e há um em português. Estes 2 têm a vantagem de estar disponíveis na internet. Estavam até há pouco tempo, ok? Por isso vocês podem aceder diretamente pela internet, eles estão online. O software que vamos usar é o Anaconda, ok? Eu espero que vocês já tenham instalado, não sei se chegaram a instalar ou não, mas basicamente o que vocês têm é que instalar este Anaconda, ok? Em que têm que fazer o download, aqui alguns, no Individual Edition. Este ano está um bocado diferente do ano passado, mas acabei de fazer. Individual Edition, fazem o download e depois dizem se querem para o Windows ou para o Mac ou para o Linux, ok? Uma vez instalado, ele vai ficar disponível, já iremos ver como é que ele funciona. Ok, isto é a parte do software. Diga. Quem quiser interromper, estejam à vontade, ok? Depois vamos ter a parte da avaliação. Em princípio vai ser parecida com a do ano passado. Poderá haver problemas com a história de ser à distância, mas tipicamente existe um teste que é feito no fim deste primeiro semestre, enfim, até o Natal, em que nós vamos dar, já iremos ver, vamos dar a parte propriamente do Python e da algoritmia. A seguir ao Natal vocês têm alguma parte que é de bases de dados, ok? Por isso há um teste sobre esta primeira parte, que vai ser próximo do Natal, há um teste sobre bases de dados que já será em janeiro, fevereiro. E existe um projeto ainda que vos vai... Aliás, a parte de bases de dados normalmente não é um teste, é mais um projeto. Na primeira parte também vai haver um projeto sobre programação e algoritmia. As regras estão aqui, vão ser semelhantes, por isso a ideia é que vocês têm que fazer a parte teórica e a parte prática, 40% da nota é a parte teórica, 60% da nota é a parte prática, enfim, depois podem ler isto, não têm. Se tiverem dúvidas podem dizer. Testes, vocês podem ver o que é que foi feito o ano passado, ok? Por exemplo, o teste do ano passado foi este, ok? Podem ver o tipo de testes que são feitos, o tipo de projetos que são pedidos, ok? Para esta primeira parte.
e podem ver o projeto que foi feito ou que foi pedido também para a parte de base de dados. Podem olhar para o site de 2019-2020, é diferente deste ano, acho que vai ser semelhante, e podem ver o tipo de avaliações que são feitas, enfim, as aulas, as notas propriamente dito, e os docentes vão ser os mesmos, ou seja, eu vou dar a parte do Natal, programação e algoritmia, e o Ferreira da Silva vai dar a parte de base de dados. Ok? Enfim, eu aconselho-vos depois a explorar isto, vou-vos mandar uma mensagem, aliás já vos mandei com o site, mas o site ainda não está construído, por isso estamos a ver o site, digamos, do ano passado, mas é semelhante. Ok, por isso vamos voltar aqui então à parte das aulas, não sei se tem alguma dúvida até ao momento, se querem esclarecer alguma coisa. Bem, não hice nada, por isso parte do princípio que está tudo a funcionar. Por isso, neste momento vocês estão a ver 6, eu julgo que inscritos estão 7, mas é possível que haja 10, por isso não tenho a certeza bem quantos é que são os inscritos, mas de qualquer maneira eu vou sempre gravando as aulas, de forma a que vocês, mesmo que não estejam a assistir, provavelmente alguns ainda não se terão inscrito, acho que há candidatos que já estão selecionados, mas por algum motivo ainda não se inscreveram. De qualquer maneira, as aulas ficarão disponíveis para todos. Okay? Bom, se não houver mais nada para dizer, eu vou passar para a parte da aula propriamente dita, em que vou introduzir a primeira aula, okay? Em que fundamentalmente vamos ver no Python quais são os tipos de dados que existem e como é que se constituem funções. Eu não perguntei, mas estou a partir do princípio, os slides estão todos em inglês, mas estou a partir do princípio que todos falam português. I hope that everybody understands Portuguese. Otherwise, just let me know, so I can switch to English. Espero que não sei, julgo que não haverá ninguém, pelo menos pelos nomes, mas é que vamos então ver o que é que, enfim, vamos dar a matéria e eu vou falar em português, embora, como eu vos disse, os slides estejam em inglês. Por isso, o curso vai introduzir os conceitos básicos de programação, em particular na programação na linguagem Python, e algoritmia, por isso vamos ver alguns algoritmos um pouco mais sofisticados do que aqueles, enfim, básicos. Na terceira parte, vamos ver a introdução às bases de dados. A linguagem adotada na primeira parte é o Python. Na segunda parte vai haver vocês vão ter acesso a um sistema de base de dados que depois iremos falar sobre o assunto, ok? Por isso, nesta primeira parte, vamos introduzir os conceitos básicos de programação e técnicas algorítmicas e uma interface ainda para o SQLite, que é, digamos, a ferramenta que vai ser usada para a base de dados. Essa ferramenta é o SQLite, como eu vos disse, e com ela vocês vão ser introduzidos os conceitos básicos de bases de dados relacionais e a linguagem SQL. Toda esta informação está mantida naquela página que eu vos mostrei. Neste momento ainda não tem a edição deste ano, mas podem ver pela edição do ano passado o que é que se fez. Ok, por isso, começando para a parte de programação e algoritmia, por isso, em termos, digamos, muito genéricos, um programa é um conjunto de instruções que é operado sobre um determinado input e vai produzir um determinado output. Okay? Isso pode ser visto esquematicamente desta forma. Existe um input que é introduzido, o programa vai trabalhar sobre estes dados de input e vai produzir uns dados de output, e por isso, internamente, ok? Externamente é isto, internamente nós podemos dizer que o programa executa um algoritmo, enfim, agora está na moda falar dos algoritmos para machine learning, mas um algoritmo já existe há muito tempo, e um algoritmo é apenas uma sequência de instruções numa linguagem de programação que é, de alguma forma, interpretada, compreendida e executada por um executor, por isso por um computador. Okay? Os programas e os dados, quer os programas quer os dados, são
guardados em computadores, ok? Ok, vamos saltar esta parte. Por isso, um programa propriamente dito pode ser especificado com diferentes graus de abstração, ok? Quanto mais inteligente ou quanto mais compreensivo for o executor, menos detalhes têm que ser dados sobre o programa, ok? E a linguagem que é usada pode ser uma linguagem de mais alto nível, ok? Bom, em termos básicos, um computador vai processar um computador em dígitos binários, por isso em zeros e uns, e o processamento requer a execução de instruções de máquina, ok? Praticamente, digamos, codificadas em zeros e uns. Okay? Por exemplo, só, enfim, nós não vamos executar isto, mas imaginem que vocês têm dois dados armazenados nas posições 1001 e 1002 e querem obter o resultado na posição 1003. Okay? Isto pode ser feito qualquer coisa deste género. Um programa, enfim, isto é simplificado, mas basicamente o que este programa diz, em linguagem máquina, ou neste caso em assembly, diz que guarde no programa, no acumulador A, conteúdo da posição 1001, guarde no acumulador B conteúdo da posição 1002, some o conteúdo dos acumuladores A e B e guarde o resultado no acumulador A e depois guarde o que está no acumulador A na posição 1003. Enfim, se vocês, em termos computacionais, digamos, básicos, é isto que o computador tem que executar. Obviamente, nós se quisermos fazer um programa minimamente decente, este é o que, enfim, há 30 ou 40 anos havia muita gente que programava desta maneira, mas neste momento não é prático trabalhar a este nível de abstração. Okay? E por isso, linguagens de alto nível permitem ao utilizador especificar programas de uma forma mais natural. Okay? Por exemplo, no caso anterior, dizer que a soma da A e B é C, ou seja, queremos criar uma variável C com a soma da A e B, simplesmente escrevemos a expressão que nos interessa. Okay? Obviamente, quando nós fazemos isto, o executor tem que saber onde é que está o A, tem que saber onde é que está o B, tem que perceber esta instrução, tem que fazer a soma e tem que saber onde é que está o C. Por isso, toda esta parte, digamos, de tratamento da informação tem que ser feito pelo executor, nomeadamente pelo compilador da linguagem, tem que pegar nestas instruções e transformá-las no código mais básico que nós vimos mais, já acabámos de ver. Ok, programação de alto nível. Há vários tipos de programas em alto nível, ok? Em que os mais simples, os mais, enfim, distinguem-se de tipos diferentes, ok? Os primeiros, que são as linguagens imperativas, ok? O que é que são linguagens imperativas? São linguagens em que as instruções basicamente instruem o computador sobre o que é que ele deve fazer. E por isso existe um controle explícito da execução do programa e basicamente estas são as características principais. O utilizador tem um controle bastante fino da execução. Bom, o Python, de alguma forma, é uma linguagem imperativa, embora tenha alguma coisa de linguagens orientadas para objetos. Okay. O que são linguagens orientadas para objetos? Bom, aqui que existe a noção de objetos e um programa é, de alguma forma, a interação entre vários objetos, em que nós não, para cada objeto sabemos que eles têm determinadas propriedades e não vamos entrar em detalhes durante a programação sobre o que é que, aliás, os objetos têm algumas operações pré-definidas e nós apenas invocamos essas operações sem nos preocuparmos como é que depois elas são executadas. Linguagens funcionais são muito semelhantes, enfim, ao pensamento, digamos, da matemática. Nós vimos que um programa digamos, é uma entidade que transforma o input em output. Nós podemos considerar isso como uma função, ou seja, o output é uma função do input. E as linguagens funcionais o que fazem fundamentalmente é organizar um programa como uma função de outras dados, em que as funções podem receber como argumentos outras funções e, por conseguinte, de alguma forma, tudo são funções.
Os elementos de um programa são sempre funções. Ao contrário destas linguagens funcionais, linguagens lógicas, como o Prolog ou o ASP, têm uma característica que é, em vez de considerarem os elementos dos programas como funções, o que nós consideramos são como relações. E a diferença que há entre relações e funções é que enquanto funções têm um input e um output definido, uma função do input dá um output, uma relação entre duas entidades não diz qual é a de input e qual é a de output. Isto é muito parecido com o que existe em bases de dados, em que nós podemos ter relações entre parentesco, por exemplo, e eu posso, com a mesma relação, querer saber quem é pai de quem é que é filho de quem. Basicamente, é a mesma relação que existe e, por conseguinte, linguagens lógicas são baseadas neste conceito de predicado e não no conceito de função. Finalmente, bases de dados usam linguagens de bases de dados que, no caso das bases de dados relacionais, são muito próximas das bases de dados das linguagens lógicas. Bom, agora entrando mais isto são generalidades, entrando mais agora na parte que nos interessa, para trabalhar numa linguagem qualquer, nós precisamos ter um ambiente de desenvolvimento. Okay? Por isso, a programação em alto nível requer trabalhar em programas, organizá-los em projetos, etc. E, por conseguinte, um ambiente de desenvolvimento deve ter pelo menos um editor, que é basicamente um programa que nos permite escrever programas. Esses editores estão normalmente incluídos já nos tais ambientes de desenvolvimento. Um executor, que é um programa que permite pegar no programa que nós escrevemos e executá-lo. Okay? Essa execução pode ser feita a dois níveis, ou a nível de compilação, ou seja, pega num programa inteiro, tenta criar um programa máquina, .exe, depois é autónomo, pode ser executado autonomamente, ou um interpretador que, à medida que vamos executando o código, vai sendo executado, vai sendo testado, mas que, em última análise, os programas interpretados precisam sempre depois de ter um interpretador ao mesmo tempo. Okay? Que basicamente é essa a situação que nós vamos usar no desenvolvimento do Python. Okay? Por isso, concretamente, o ambiente de desenvolvimento que vamos usar no Python é o Anaconda, okay? Que tem várias ideias. Aliás, a distribuição é o Anaconda, tem vários ambientes de desenvolvimento, nomeadamente o Spyder, que vamos usar, digamos, depois de fazer o download. Espero que já tenham feito na segunda parte da segunda parte da aula de hoje, por isso na parte prática, iremos ver como é que se isso funciona assim. O Spyder, propriamente dito, uma vez instalado, vocês executam o Spyder e devem ver um ambiente deste género. Okay? E o que é que esta janela diz? Bom, tipicamente existe um editor, okay? Este editor que se o Spyder tiver na sua configuração típica, aparece aqui do lado esquerdo, e este permite-nos desenvolver programas, escrever programas, editá-los, alterá-los, apagá-los, enfim, o que quiser. Depois, esses programas são executados, e para executar programas ou executar instruções, temos aqui este painel, que é o painel da consola, onde nós podemos executar esses tais programas. Finalmente, é importante garantir que estes programas são guardados no sistema de ficheiros e existe uma noção de um sistema, de uma diretoria de trabalho, okay, que nós podemos controlar, digamos, aqui neste painel, e, em princípio, todas as execuções, ou todo o nosso foco, será sobre programas e ficheiros que estão na diretoria de trabalho. Passando agora a cada um dos componentes. A consola, propriamente dita, estou aqui, pode ser usada como um calculador simples. Por exemplo, nós podemos fazer o type 2 vezes 3 e o resultado é logo 6.
Ou podemos fazer instruções simples, por exemplo, dizer que x é igual a 2 mais 5. Isto não aparece nada. Porquê? Porque se a conta é atribuída a uma variável, não aparece o resultado. O resultado aparece quando eu pergunto que variável é o x e a resposta dará 7. Bom, isso já iremos ver, mas basicamente a consola permite fazer não só este tipo de operações, como eventualmente depois invocar programas que foram desenvolvidos. Bom, esses programas vão ser executados, vão ser escritos em Python e por isso, quais são as instruções básicas do Python? Bom, tipicamente, a instrução mais, um programa é um conjunto ou uma sequência de instruções e as instruções mais simples são as instruções de atribuição. Bom, uma instrução de atribuição ou de assignment tem esta forma, em que do lado é uma igualdade, ou não é uma igualdade, tem um sinal de igual, em que do lado esquerdo tem uma variável e do lado direito uma expressão. E esta instrução o que faz é avaliar a expressão e atribuir o valor da expressão à variável que eu coloco do lado esquerdo. Isto, tal como fiz aqui há bocado, atribuir, calcular o valor desta expressão e atribuí-la à variável x que está designada do lado esquerdo. Isso é importante garantir à partida que o lado esquerdo é uma variável, ou seja, isto não é uma igualdade no sentido que vocês não podem trocar o lado direito com o lado esquerdo. Isto é uma atribuição em que o lado esquerdo tem que aparecer apenas uma variável. Okay? O lado direito é uma expressão que pode ser arbitrária. Vamos admitir que conseguimos ler e escrever variáveis ou expressões desta maneira. Isto não nos interessa muito. Ok. As expressões podem ser bastante mais complicadas e, em geral, as expressões podem ser complicadas, podem variar com a linguagem de programação e vamos ver então em Python, propriamente dito, o que é que podemos usar nestas expressões. Okay? Por isso, os tipos de dados mais simples que podem ser usados no Python são numéricos, ou seja, podemos usar, e aí há distinção entre os tipos inteiros, entre dados inteiros e dados em vírgula flutuante ou decimais. A diferença que está é que inteiros, quando trabalhamos com operações inteiras, temos precisão absoluta. Okay? Quando trabalhamos em coisas decimais, em representações decimais, há sempre algumas aproximações. Por exemplo, se nós quisermos representar o número π, é impossível representar o número π com um número finito de casas decimais e por isso existe sempre uma certa aproximação nas contas que se fazem com números decimais. Existe um outro tipo de dados que é o booleano, que corresponde ao verdadeiro ou falso, que é normalmente o resultado de operações de comparações, e existem caracteres que são usados no processamento de texto, fundamentalmente. Okay? Por isso, na prática, todos eles são codificados como sequências de zeros e uns, ou seja, se alguém olhar para a memória do computador, é impossível perceber se aqueles zeros e uns correspondem a um número, um booleano, um caractere, e é o interpretador que sabe quais são as posições de memória onde estão determinados dados e eventualmente tem informações se os dados são de um determinado tipo para que os possa processar dessa forma, de uma forma adequada. Ok, por exemplo, se nós usarmos este byte 0010100, pode ser interpretado como o caractere ASCII, por isso como o caractere de abrir parênteses, ou como um inteiro 40, ou seja, será 32 mais 8 em código binário. Ou, eventualmente, pode ser verdadeiro ou falso. Okay? Este byte pode querer, neste caso, querer dizer provavelmente que é verdadeiro. À partida, em algumas, principalmente quando os programas são compilados, há muitos erros que são detectados pelo facto de nós atribuirmos de uma forma muito rígida os tipos às determinadas variáveis e podemos garantir que certos erros são detectados apenas por análise de tipos. No caso do Python, como é uma linguagem interpretada,
não é exigido, digamos, que se declare os tipos das variáveis, eles são mais ou menos implícitos, mas, enfim, em particular, a passagem de numéricos para inteiros ou decimais não é mais ou menos direta, mas existem operações, em particular, para transformar números em caracteres e caracteres em números, como iremos ver mais à frente na parte de processamento de texto. Ok, então em Python como é que se fazem aquelas atribuições? Por isso as atribuições, como eu vos disse, tem esta sintaxe. Do lado esquerdo tem uma variável, do lado direito tem uma expressão. Por isso isto não é uma igualdade, isto é uma atribuição, e por isso o lado esquerdo tem que ser uma variável. Não podemos pôr 4 igual a 2 mais 2, isto não é uma atribuição. Por conseguinte, este símbolo não representa a igualdade no sentido matemático, mas a atribuição, okay? A operação de atribuição. Sintaticamente, sabemos que as variáveis são denotadas. Como é que se pode escrever uma variável? Uma sequência de letras e dígitos começados por uma letra. Tendo a atenção que o underscore é considerado uma letra. Mas no Python é preciso ter atenção que letras grandes e letras pequenas são diferentes. Okay? Uma variável A grande é diferente da variável A pequena. Nas expressões, as expressões são construídas com os operadores normais, as expressões aritméticas em particular, com os operadores normais, somas, subtrações, multiplicações, divisões, por constantes, okay? E por variáveis. E, eventualmente, com funções, iremos ver. Por isso, as variáveis numéricas podem ser atribuídas com expressões que incluem somas, subtrações, multiplicações, eventualmente com parênteses. Okay? Reparem que a divisão é sempre a divisão real, mesmo quando é aplicada a valores inteiros. Ou seja, se dividirem 4 a dividir por 2, 6 a dividir por 2, vocês não obtêm 3, obtêm 3.0, ou seja, um número real. Vamos ver aqui alguns exemplos. Okay? Por isso, eu vou simular o que acontece na consola, depois podemos ver isso no Spider propriamente dito, em que a letras vermelho eu ponho o que nós escrevemos, a azul o que a consola nos dá. Por isso, se nós escrevemos 3 mais 7 na consola, por isso isto é apenas uma operação que estamos a usar a consola como calculadora e o resultado dá 10. Se escrevermos uma expressão mais complicada, ok? Não acontece nada. Okay? Basicamente, atribui-se a expressão é calculada, é atribuída à variável e não nos aparece mais nada a não ser o pronto in, que fica pronto para uma nova interação. Neste caso, concretamente, temos aqui uma expressão, 6 ao quadrado é 36, 36 e 4 é 40, 40 menos 6 dá 34, 34 vezes 3, enfim, se nós perguntarmos quanto é que vale o A, será 34 vezes 3, que será, não sei, 34 vezes 3, não, é o contrário. Enfim, era 36 e 4 são 40, 40 vezes 3, 120, menos 6 dá 114, ok? Por isso, se nós queremos ver o resultado, o valor de variáveis, temos que simplesmente escrever ao terminal e o resultado aparece. As operações de potência são definidas, quer para números inteiros, quer para números decimais. Em particular, a diferença que existe entre esta e esta é que o argumento 5, o argumento é inteiro elevado a inteiro dá um inteiro, real mantém os reais. Nós não vamos ser muito picuinhas, digamos, com os tipos numéricos, mas em algumas situações isso pode ser importante. 12 a dividir por 3, como eu vos disse, é um inteiro. A tentar dividir por 0 dá um erro. Okay? Operações, digamos, que são proibidas, geram mensagens de erro. Ok. Bom, basicamente, existem, além destas operações básicas aritméticas, existem funções básicas aritméticas, nomeadamente o tirar o valor absoluto, ou arredondar um número, dividir a divisão inteira,
e a divisão, o resto da divisão. E por isso podem ser vistos, por exemplo, o valor absoluto de menos 4,6 é 4,6. O arredondamento de 5,9 dá 6. 7 a dividir por 2 dá 3,5, mas 7 a dividir barra divisão inteira por 2 dá 3. E se o resto da divisão de 7 por 2 dá 1. Okay? 7,4, o resto da divisão de 7,4 por 2 é 1,4, ou seja, é como se fizéssemos a divisão inteira, mas depois tiramos a parte decimal. Bom, já aqui estão a ver que quando se faz esta aproximação, cálculos com vírgula flutuante, ou seja, com números decimais, são sempre aproximados e eventualmente tem um pequeno erro, normalmente não tem influência, mas se nós usarmos operações repetidamente, milhares, milhões de vezes, estes erros podem ser acumulados e podem transformar, digamos, um algoritmo numa coisa, o resultado de um algoritmo numa coisa completamente inútil, porque está completamente errado. Ok. Operações matemáticas mais complicadas. Existem numa biblioteca chamada Math. Como é que se utiliza estas bibliotecas? Por um lado, há várias. A primeira coisa que temos que fazer é importar essa biblioteca e a seguir as funções dessa biblioteca têm que ser prefixadas pelo designativo da biblioteca. Ok, vamos ver aqui uns exemplos. Para saber o que é que cada biblioteca faz, existe uma instrução que é dir, que permite ao terminal que indica todas as operações que são feitas, que são possíveis nessa biblioteca. Bom, aqui um exemplo. Se nós importarmos a biblioteca da matemática e se quisermos depois usar um prefixo mais curto, para não ser o prefixo math, podemos escrever esta instrução import math as m, em que o m passa a ser o designativo da biblioteca. E por conseguinte, a partir dessa altura nós podemos perguntar qual é o cosseno de zero em que o cosseno está definido na biblioteca da matemática. O cosseno de zero é 1, é isso que aparece. Em matemática também existe o π, okay, nesta biblioteca. O π é uma constante, π sobre 6 será 30 graus. Se nós perguntarmos o cosseno de 30 graus, teoricamente devia dar meio. Aliás, cosseno de 30, isto é 130, isto aqui está engatado. Mas devia dar meio. Na realidade, existe um cálculo aproximado e, como veem, não dá exatamente meio, dá 0,444 por aí adiante. Se nós quisermos saber o que é que a biblioteca tem, basta usar a instrução medir e aparecem-nos, digamos, todas as instruções que aparecem na biblioteca, depois podemos ver, que algumas que não nos interessam, depois têm as funções que nos interessam, desde o arcosseno até à truncatura. Ok, por isso quais são as funções matemáticas na biblioteca da matemática? Bom, são operações para transformar reais em inteiros, ou por truncagem, ou pelo floor, ou pelo ceiling, isto é um inteiro imediatamente não superior ou não inferior. Fatorial, por isso calcular o fatorial de um número inteiro. A raiz quadrada. Logaritmos, por isso tanto o logaritmo neperiano como o logaritmo na base 10 como o logaritmo na base 2, a potência, a exponenciação, e depois as funções trigonométricas, seno, cosseno, arcosseno, e depois ainda constantes que existem, que são usadas como sendo o π e como sendo o e. Okay? Finalmente existe um outro termo, que é um outro constante, que é infinito, que, enfim, tem algumas aplicações, mas que não é propriamente um número, mas que pode ser definido. Referido, aliás. Expressões aritméticas, não vamos entrar em grandes detalhes, por isso, basicamente, podemos calcular o chão da função 3,9, por isso o maior inteiro não superior a 3,9, que é 3, o fatorial de 5, o logaritmo na base 10 de 100, que dá 2, mesmo que seja um inteiro, logaritmos reportam sempre números decimais. O logaritmo de 128 na base 2,
que é 7. O expoente, aliás, o E elevado ao logaritmo do número é o próprio número, com a diferença que, como estas operações são operações sobre reais, o número 56 é considerado real e uma operação, que é a operação inversa, em vez de retornar exatamente o número 56, devido a erros de aproximação, retorna este valor que é não exatamente igual a 56. Cosseno de π dá menos 1. Arco cuja tangente é infinito, cá está nós usar. O arco cuja tangente é infinito dá essencialmente π sobre 2, que é este valor. Os graus, a conversão para graus do arco cuja tangente é infinito, ou seja, este m degrees é a conversão de um argumento em radianos para graus. Por isso, isto é π sobre 2, em graus são 90 graus. E há a conversão oposta de graus para radianos. Ok, por isso já falámos muito sobre expressões numéricas. Também existem expressões booleanas, e essas expressões booleanas, ou seja, cujo resultado é 0 ou 1, normalmente são obtidas com os operadores relacionais. Depois eu posso querer saber se dois números são iguais, ou se são diferentes, ou se são maiores ou iguais, ou se são maiores ou menores estritamente. Okay? Uma operação destas é avaliada sempre a verdade ou falso, e podemos, de alguma forma, juntar várias relações, várias comparações em expressões mais complicadas, com conjunções, disjunções e negações com os parentes adequados, ou seja, a negação é a operação que tem maior precedência, depois é a conjunção, depois é a disjunção, tal como nas operações aritméticas, o vezes tem precedência em relação ao mais, por isso a multiplicação tem precedência. Aqui é a conjunção que tem precedência em relação à disjunção. Estas operações, por isso, estas expressões, quer as simples, quer as complicadas, são muitas vezes, a maior utilização delas é a exprimir condições em operações, em instruções condicionais, de execução condicional, ou em iterações, iterativa. Iremos ver isso na próxima aula. Normalmente ifs e fors. Bom, aqui há alguns exemplos. A igual a 3 maior que 5. O que é que isto faz? Bom, 3 maior que 5 é um operador booleano, é uma comparação. 3 é maior que 5 é falso. O A igual a 3 maior que 5. Se nós perguntarmos quanto é que dá o A é falso. Okay? Reparem que isto não é, o A é automaticamente avaliado como sendo uma expressão booleana, como uma variável booleana. MP é o valor que tem, 3,14 é o π. Se eu perguntar se π é igual a este valor, a resposta é falsa. Okay? Atenção que basta eu ter pegado aqui 897, escapou-me aqui estes dois números, ok? Estes dois dígitos, a comparação dá logo falsa. Okay? Mesmo que eles sejam iguais, às vezes não é exatamente a mesma coisa, e por isso comparar dois números decimais é sempre uma tarefa complicada. Okay? É sempre, normalmente, uma boa técnica de programação é verificar se a diferença entre os dois números é suficientemente pequena, okay? Por causa dos erros de aproximação. E por isso, em vez de perguntar se o π é igual a este valor, eu posso perguntar se o π é parecido com este valor. Quer dizer, o π ser parecido com este valor, a diferença em valor absoluto é mais pequena que um número muito pequeno. Okay? Neste caso dará verdadeiro. A igual a 6 não tem nada que saber. A é uma variável numérica, mas agora posso perguntar se o A é menor que 3 ou se o A é maior que 20. Bom, o A não é menor que o 3, o A não é maior que o 20, por isso isto está falso. Por isso, para um O ser verdadeiro, é preciso que um deles seja verdadeiro. Ou então aplicar o NOT, neste caso, como eu quero que o NOT se aplique ao O e não a esta expressão, tenho que pôr aqui um parênteses. E por isso, se esta expressão é falsa, a sua negação é verdadeira. Ou, reparem que isto é diferente, escrever uma coisa deste género. A é menor que 3, ou seja, isto é falso, ou seja, no fundo estou a perguntar se o A é maior ou igual a 3 e se o A é menor ou igual a 20. Bom, se o A for 6, de facto o A é maior ou igual a 3 e o A
é menor ou igual a 20, e o resultado dá a verdade. Enfim, estão a ver como as expressões podem ser avaliadas e podem ser arbitrariamente complexas, embora normalmente não se utilizem, enfim, muitas comparações numa mesma expressão booleana. Bom, estas são as operações simples que se podem fazer. Tipicamente nós queremos usar funções, okay? Há funções que vão ser definidas, há funções que são pré-definidas, raiz quadrada, ou exponenciação, ou logaritmo, etc., mas nós podemos nós próprios definir funções, ok? E essa é a última parte, digamos, da matéria de hoje. Como é que se definem funções em Python, ok? Bom, tem uma sintaxe muito definida e é o seguinte: a primeira coisa que nós temos quando queremos definir uma função, temos que definir a sua assinatura. O que é a assinatura? É a palavra-chave def, depois o nome da função, é o nome que nós definimos, e depois um conjunto de parâmetros, que são os parâmetros que a função leva. Por exemplo, se quisermos raiz quadrada de x, o parâmetro será x. Ou se quisermos uma função qualquer sobre x e y, os parâmetros serão x e y separados por vírgulas. Depois, e por conseguinte, os parâmetros são separados por vírgulas. Depois, existe uma primeira parte da função que é opcional, mas que é muito útil, que é a chamada documentação da função, que é escrita com tripla, aspas, triplas aspas, logo imediatamente a seguir à definição. Okay? Esta função deve definir o que é que se pretende com esta função e é acessível, esta documentação é acessível mais tarde no ambiente. Eu posso fazer sempre o help sobre esta função e é esta documentação que me aparece como resultado desse help. Depois existe o bloco da função, ou seja, o conjunto de operações que são feitas durante a execução desta função, a chamada da função. E atenção que estas, aqui neste momento ainda não vemos, mas é fundamental terem atenção à indentação, ou seja, elas têm que estar alinhadas, digamos, sempre que se define um bloco, nomeadamente uma função, o que vem dentro desse bloco fica alinhado, tem que ser indentado, escrito ligeiramente para a direita, e esses alinhamentos têm que bater certo. Okay? Finalmente, o resultado de uma função quando a função tem resultado, é retornado com a instrução de return. Okay? Pode não existir nenhum resultado, por exemplo, se eu fizer uma instrução para imprimir qualquer valor, o único resultado que aparece é o valor que eu quero impresso, aparece-me no terminal, mas não é passado para nenhuma variável. Ok, isto é o que estamos a dar, o valor, por isso, quando a função, aqui estou a dizer que existe um return, mas durante a definição da função pode haver vários returns, sempre que um return for executado, a função termina imediatamente o seu funcionamento. Isto é o que estava a dizer, pode não existir nenhum return, a instrução é simplesmente executada, a função é executada e faz o que tem a fazer, nomeadamente mostrar coisas na consola, ou gerar gráficos, ou qualquer coisa que não tem resultado, digamos, aparente. A documentação, como eu vos disse, é extremamente importante para, mais tarde, saberem exatamente, ou outras pessoas que vão usar as vossas funções, saberem o que é suposto para vocês fazerem. Normalmente, o nome das funções e o nome das variáveis deve ser suficientemente esclarecedor, mas nada como garantir que fica a função bem documentada. E, por conseguinte, se vocês fizerem um help com o nome da função, esta string, este comentário aparece no ecrã. Por exemplo, vamos definir esta função inside, que pergunta o que a função faz. Bem, apenas indica se o valor de x aparece ou está no intervalo AB. Okay? Como é que esta função se define? Bom, a função deve dar uma resposta, sim ou não, ok? E essa resposta pode ser a avaliação, digamos, de uma expressão. Se o x for maior ou igual a e se o x for menor ou igual a b, okay, esta expressão vai ser atribuída a uma variável. Por isso, a variável between é verdadeira
se x for maior ou igual a A e o x for menor ou igual a B. Okay? Esta variável, quando chamarmos esta função, esta variável é calculada e é retornada. Okay? A variável between existe dentro desta expressão, mas quem chama a função não vê. Isto é uma variável local à função que não é visível fora da função. Enfim, nós podemos fazer no return, podemos fazer o return de uma expressão e neste caso não era necessário usar esta variável, podemos simplesmente return esta expressão que aqui está, que daria exatamente o mesmo resultado. Mas enfim, esta penso que é mais legível, não convém fazer expressões muito complicadas e convém, digamos, fazer em pequenos passos aquilo que se pretende obter. Ok, por isso, como é que nós, imagino que nós temos uma função, como é que nós executamos essa função, ok? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para, garantir que o sistema está a ver a função, ok? Depois, uma vez vendo a função, tem que a carregar, ok? Finalmente, executá-la, ok? Por isso, a função pode ser importada, simplesmente, ok? Tal como se faz na biblioteca da matemática. E, nesse caso, as funções, elas são escritas num fecheiro, o fecheiro é importado, e na importação temos que definir o prefixo desse fecheiro, e temos que usar esse prefixo depois para invocar a função. O load faz uma coisa diferente, que é pegar em todo o fecheiro e carregá-lo. Okay? A partir dessa altura, a função fica definida e fica acessível. Okay? E deixa de ser necessário utilizar um prefixo. Qual é a diferença? É que se nós modificarmos a função, temos que carregá-lo outra vez para garantir que a cópia que estamos a executar é a cópia mais recente. No caso do import, isso não é necessário. Nós mudamos o fecheiro e ele vai sempre olhar para a versão mais recente do fecheiro onde está definida a função. Ok? Vamos lá como aqui estamos. Ok, vamos ver como é que isto é feito. Suponhamos que nós temos esta função inside, que está definida num fecheiro chamado myfunctions.py. Ok? Bom, ela ainda não foi carregada e, por conseguinte, se eu perguntar qual é o valor de inside 518, existe um erro, porque a função ainda não está visível. Ok? Bom, mas se nós executarmos a instrução import myfunctions, este fecheiro, e vamos usar o mf como abreviatura, nós agora podemos invocar esta função com este prefixo. Okay? Isto deixa de funcionar, okay? Continuar a não funcionar, mas se nós pusermos mf inside 518, aí já passa a funcionar, a função é invocada e verifica que o 5 está entre 1 e 8. Okay? Ou, se o x for igual a esta situação, o inside 818, o x também, por acaso isto é, enfim, a definição que nós tínhamos é que podia ser igual, ok? Se puder ser igual, isto seria true, se não é false. Ok? Em alternativa, podíamos usar este comando, run file, o nome do myfunctions.py, ok? E se nós corrermos esse fecheiro, a partir daí já podemos escolher, já podemos utilizar a função diretamente, ok? Bom, isso com os exemplos depois pode ser melhor quando formos para a parte prática. Um fecheiro pode não ter propriamente funções, pode ter simplesmente um conjunto de instruções que é executado cada vez que nós carregarmos o fecheiro. Okay? Esses fecheiros chamam-se scripts, okay? E basicamente o que fazem é permitir encadear um conjunto de instruções que nos dispense de escrever. Isto pode ser, por exemplo, efeitos de debug, e se não tivermos essas instruções todas guardadas no fecheiro, temos que as escrever à mão, uma a uma no terminal, o que não é muito prático. Ok, por isso se eu tiver um fecheiro chamado myscript.py, ok, se eu escrever run file do myscript, a seguir pergunto quanto é que vale o A e quanto é que vale o C igual a mais, bem, enfim, tudo isso é possível fazer porque a partir da altura em que faço a execução do fecheiro,
todas estas instruções são executadas, por isso A é criado, a variável A é criada com o valor 1, a variável B é criada com o valor 3, e por isso, se eu perguntar quanto é que vale o A, vale 1, se eu perguntar quanto é que vale A mais B e atribuir a C, o C vale 4. Ok, estes são os dados simples, okay? Isto já vai longo, mas vamos fazer aqui só um pouco mais. Em termos práticos, muitas vezes nós queremos organizar informação em dados que sejam, digamos, estruturados. A estrutura mais simples que existe são a lista, okay? Ou o vetor, em que basicamente, no caso do Python, nós podemos trabalhar com listas, okay? Em que listas é apenas uma sequência de objetos, ou uma sequência de dados, okay? Que pode ser de qualquer tipo. Com essas listas nós podemos implementar vetores, que são sequências de números, e podemos também executar matrizes, como iremos ver, que são vetores bidimensionais, por isso serão vetores de vetores. No entanto, se alguém estiver interessado em trabalhar com álgebra linear e com listas, com vetores e matrizes de uma forma bastante eficiente, deve executar uma biblioteca chamada NumPy, não apenas a biblioteca MAT, é uma dessas operações sobre matrizes, sobre vetores estão definidas e estão otimizadas. Okay? Bom, no caso mais simples é que vamos trabalhar sobre listas. Listas podem ser especificadas apenas com parênteses retos, okay? Ou seja, podem ser especificadas agrupando os valores com parênteses reto a abrir e fechar, separados por vírgulas. Okay? Vamos ver aqui alguns exemplos. Por isso, uma lista arbitrária é esta lista A, que é constituída pelo número 4, pelo número 7, pelo número 5 e pela string n. Uma lista vazia não tem elementos, ok? Um vetor com dimensão 3 implementado como uma lista, o vetor correspondente ao vetor 1, 2, 3. Uma matriz implementando a lista de listas, esta matriz corresponde a uma lista que é a primeira linha, 1, 2, 3, depois uma segunda linha que é 4, 5, 6. Ok? Por isso, nesta primeira fase, esta é a forma como nós podemos representar matrizes. Uma vez obtida uma lista, ou definida uma lista, nós podemos querer aceder a cada um dos elementos da lista, ok? E esse acesso é feito através do seu índice. Okay? Atenção que em Python todas as listas começam com o índice 0 e o último elemento tem o índice n-1. Mas também podemos tentar, aliás, aceder aos elementos a partir do fim e o temos com números negativos, ou seja, o índice -1 corresponde ao último, o -2 ao penúltimo, etc. Tal que o número -n corresponde ao primeiro argumento. Ok, se tivermos uma lista de listas, temos que dar os dois índices. O primeiro índice corresponderá à lista que é escolhida e o segundo índice à posição do elemento na lista escolhida. Okay? Isto pode ser generalizado para reis tridimensionais, por isso para listas de listas de listas e por aí adiante. Alguns exemplos. Okay? Se tiver este V, 1, 2, 3, o V índice 1 não é o primeiro, atenção, ele começa por 0, por isso o V índice 1 será o valor 2. O V índice 0 sim é que é 1. O V índice -1 é o último, por isso será o 3. O V menos 3 é 3 a contar do fim, por isso é este o primeiro, o segundo, o terceiro, por isso o terceiro a contar do fim é 1. Se esta for uma matriz, se eu quiser o elemento 1, 2, eu tenho que olhar para dentro desta matriz, saber qual é o elemento número 1, este é o elemento número 0, este é o elemento número 1, e dentro do elemento número 1 obter o seu elemento número 2, e por conseguinte será o 0, 1, 2, será o 6. Também posso fazer ao contrário, m-2 menos 1, o que é m-2? Bom, menos 2 é começar do fim, por isso este é o -1, este é o -2, por isso será esta lista, e dentro desta lista obtenho o último dela, que é o -3. Aliás, o 3. M02, bom, enfim, da mesma razão, o 02 é o mesmo que aqui está.
Eventualmente, existe uma forma, penso que isto é do último, existe uma forma de obtermos uma fatia de uma lista, ok? Através de um range, ok? Ou de um slice, ok? Em que aqui, o que nós, eu vou dar aqui um exemplo que é mais simples, ok? Em que, dada uma fatia, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que quero todos os elementos começados no elemento 0 e que vão, inclusive, e que vão até o elemento número 3 exclusivo. Por isso, o elemento 0 é este primeiro, por isso 0, 1, 2, o 3 já não conta, por isso este acesso cria uma sublista com os elementos 1, 2 e 3. Neste caso, vai desde o elemento 0 até o elemento 5 exclusivo, mas de 2 em 2. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, este já não conta, o 5 já não conta, mas vai de 2 em 2. Ou seja, vai de 1 para o 3 e do 3 para o 5. Okay? Ou então isto ao contrário, por isso vai desde o menos 1, que será o último, até o menos 3, que será o penúltimo, será, desculpem, neste caso, um tem que seguir ao menos 1, o menos 3 é mais pequeno, não funciona, mas se for menos 1, menos 3, mas andando para trás, que é o que dá o menos 1, aí já funciona, que vai do 7 para o 6 para o 5. O 5 não chega porque o menos 3 não conta. Por isso começa no menos 1, vai até ao menos 3, que está aqui, e vai com passos negativos, ou seja, vai andando para trás. Enfim, aqui estão mais um conjunto de exemplos, não vale a pena estar a dar muitos, mas vocês podem testar isto, testar esta notação que permite extrair sublistas de uma lista de uma forma bastante eficiente. Ok, se por algum motivo tentarem aceder a um elemento que não existe na lista, o elemento número 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 já não existe, dada uma mensagem de erro a dizer que o índice está, que o índice não existe, por isso que esse elemento não existe. Ok, eu acho que vou ficar por aqui. Não sei se têm alguma dúvida sobre esta primeira parte. Se não tiver, se quiserem fazer alguma pergunta. Ok. Por isso vamos parar aqui. Isto são 4 e 5. Vamos dar um intervalozinho aí de uns 10 minutos. E às 4 e um quarto recomeçamos com mãos na massa. Okay? Vamos fazer alguns exercícios em Python. Ok? Já agora, antes de... Eu vou parar agora a gravação, que esta parte agora já não interessa gravar.